Capítulo 290. O Cavaleiro do Apocalipse decide não cavalgar. Embora fosse difícil dizer por causa de sua forma, Doustero, o Ciouriço Rei da Besta, foi derrotado por Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Os Reis Feras do Ouriço do Mar estão na temporada agora? Para começar, é homem ou mulher, disse Vandaliel, parecendo preocupado. A estação atual era o verão. As gonadas de ouriços do mar eram comestíveis, mas na terra e na origem, as gonadas masculinas eram consideradas ingredientes mais sofisticados do que as femininas. O mesmo era verdade neste mundo também. O sabor e o volume que podiam ser colhidos também variavam conforme a época do ano. Vandaliel não podia deixar de se preocupar com isso. O anterior Siurchin Beast King era homem, mas acredito que Doustero é mulher. E ao contrário das bestas comuns, os reis bestas não põem ovos todos os anos, então não é certo, mas um rei besta deve ter bastante mana durante todo o ano, em todos os momentos. Tenho certeza de que sua língua ficará satisfeita, grande Vandaliel, disse Gulfadgar enquanto recuperava o enorme corpo de Doustero e os destroços do golem, até o menor fragmento. O Orichalcum Golem e o Elder Dragon que foram abatidos em sua abordagem inicial estavam muito longe para Gulfadgar se recuperar, então ela estava ansiosa para não causar mais falhas. Isso é um alívio, disse Vandaliel. Bem, eu terminei de experimentar com o cajado dos 5 pecados e dar pique Death Flash, então vamos voltar e apoiar todo mundo, certo? Afinal, não ganho nenhum ponto de experiência por derrotá-los sozinho. O cajado dos 5 pecados era um novo equipamento de transformação que ele havia criado para si mesmo. Como o nome sugere, era um artefato que continha o espírito clone de Fidirg, o deus dragão dos 5 pecados. Houve pouca mudança quando se transformou, mas ao produzir canos que se fundiam com o braço de Vandaliel, permitia que ele usasse o cajado sem perder os efeitos da habilidade Augmented Attack Power Y Unarmed. A habilidade Fortalecimento do Poder Mágico enquanto equipado com um cajado, que Vandaliel adquiriu recentemente, também estava ativa. O Dark Peak Death Flash que o Staff of Five Sins produziu pode ser considerado um feitiço avançado de Dark King Magic. Ele convergiu vários feixes de Death Cannon para liberá-lo como um único feitiço. Depois de criar esse feitiço, Vandaliel percebeu que sua imaginação era bastante limitada. Todos os seus feitiços avançados eram simplesmente convergindo energia e liberando-a. No entanto, este feitiço derrubou um Beast King com tremenda vitality e um Orichalcum Golem com um único ataque, então foi um resultado satisfatório. Vandaliel ficou particularmente surpreso por ter derrotado o Golem, que continha apenas uma vida transitória. Esta batalha pode ser considerada um grande sucesso. Então talvez você deva completar uma mudança de job primeiro, disse Gulfadgar. Vandaliel ficou surpreso com a sugestão. Normalmente, mesmo que alguém atingisse o nível máximo de seu trabalho durante a batalha, fazer uma pausa para mudar de emprego antes de continuar seria uma loucura total. Mas quando Vandaliel olhou ao redor do campo de batalha, ele pôde ver que a situação estava esmagadoramente a favor de seus aliados. Os inimigos restantes eram 3 pares semideuses Golem, mas o Golem do par que o grupo de Eleanor estava enfrentando estava todo rachado, parecia que iria desmoronar a qualquer momento. O Elder Dragon que Rita e Sari estavam enfrentando ainda estava forte, mas seu Golem se transformou em um saco de pancadas para Knoshin e Sam. O último par estava sob o fogo de canhão de 4 e não conseguia se aproximar. Eu vejo. Vou mudar de emprego muito rapidamente, então, por favor, abram um portão para a sala de mudança de emprego, disse Vandaliel. Como você comandar, disse Gulfadgar. Um portão de teletransporte que leva à sala de troca de empregos dentro de 4 apareceu sob os pés de Vandaliel, e ele caiu nele. O que? Espere, Vansama. Disse Tareia, chocada com o fato de Vandaliel, que deveria protegê-la, estar deixando-a. Mas a sombra de Vandaliel, que ainda permanecia perto de seus pés, levantou-se. Ainda estou aqui, então não se preocupe, dizia. Oh meu Deus! Sombra Vansama! Disse Tareia,
acalmada pela presença da sombra do rei demônio Vandaliel. Agora, vamos ver o que temos aqui, disse Vandaliel. Ele havia caído na sala de troca de emprego, mas ainda podia ouvir a voz de Tarei através do portão de teletransporte quando ele rapidamente estendeu a mão para tocar a bola de cristal. Trabalhos que podem ser selecionados: Fallen Warrior, Insect Ninja, Chaos Guider, Hollow King Magé, Eclipse Cursecaster, Demon Ruler, Creator, Pally Rider, Tartarus, Wild Spirit, Dark Battery Cannoneer, Magic Staff Creator, Soul Fighter, God Destroyer, Cliffot, Dark Beast User, Spirit Therapist, Artisan, Transformation Equipment, Hollow Shadow Caster, Balor, Apollyon, Demigorgon, Soul Devourer, God Devourer, Nergal, Ravana, Shaitan, Shiu, God Spirit Magé, Ouroboros, Rudra, Bland Ruler. Usuário de eletricidade demoníaca, Guia Yin, Guia Divino, Juggernaut, Mago Deus do Submundo, Novo. O novo trabalho disponível desta vez era Undervoro de God Magé. Seu nome era impressionante, mas, provavelmente era um trabalho relacionado ao uso de feitiços avançados de Dark King Magic. Era possível que Vandaliel desenvolvendo novos feitiços de atributo de morte tivesse algo a ver com sua aparência. Conteúdo patrocinado. De qualquer forma, Vandaliel precisava decidir sobre seu próximo trabalho. Vandaliel usou a habilidade Super High Speed Photo Processing para considerar rapidamente seu plano inicial enquanto levava em consideração o novo trabalho Undervoro de God Magé. Se ele aceitasse um trabalho de guia, que tal guia divino? Fidig havia sido restaurado em seu pequeno santuário nos grandes pantanos para realizar a tarefa de manter a barreira que protegia a região dentro da Cordilheira Bondar. Ele era considerado um dos deuses mais fracos, no entanto, havia derrotado um orixá com golem e um semideus com facilidade. Mas não foi apenas porque ele convocou uma entidade dividida de Vandaliel em seu navio. Fidig estava sob os efeitos da habilidade Group Commander de Vandaliel, que havia despertado de sua habilidade Commanding e sua habilidade Super Strength em Subordinates. E o mais importante, ele foi guiado por Vandaliel. Assim, se Vandaliel se tornasse um guia divino, a força de Fidig na batalha se tornaria ainda maior. Vandaliel considerou isso, mas deixou de lado seu interesse no job recém-disponível e no guia divino para escolher o job que planejava aceitar. Selecione Pally Rider. Vandaliel estava atualmente engajado em batalhas contra os semideuses como uma distração. Essas batalhas renderam um volume considerável de pontos de experiência. Com base no progresso da construção do túnel em Gartlan, ele se envolveria em mais uma dessas batalhas. Em outras palavras, era possível que ele pudesse mudar jobs mais uma vez antes de reviver Bottin e lutar a sério contra a força que a defendia. Levando em consideração as batalhas e treinamento sem desvio, ele pode até mudar de emprego 2 vezes. Assim, ele decidiu escolher um dos jobs que compartilhavam um nome com os misteriosos deuses da Terra. Eles estavam cheios de mistério, então ele decidiu tentar escolher um desses trabalhos e ver se eles vinham com desvantagens como a completa falta de crescimento do valor do atributo que Destruction Guider tinha. No entanto, Pally Rider não era um deus, mas uma figura mencionada na Bíblia, um cavaleiro que trouxe pestilência, um prenúncio do Apocalipse. E considerando que os atuais valores de atributo de Vandaliel excediam os de um aventureiro da classe S, uma desvantagem como a falta de crescimento do valor de atributo não era uma grande preocupação. Você mudou jobs para Pally Rider. Os níveis de resistência mágica, recuperação constante de mana, secreção de veneno mortal, garras, presas, língua, aumento de mana, taxa de recuperação de mana aumentada, vitalidade aumentada, cura de assassinato às habilidades de auto-fortalecimento, assassinato, incorporação, processamento de pensamento em alta velocidade, processamento de pensamento em grupo e controle de grupo aumentaram. Dark King Magic despertou para Undervoro de God Magic e Irais despertou para Root Source. Assassinato, nível 4, level up. Aumento do poder mágico enquanto equipado com um cajado. Novo. Habilidades ativas, regra do sangue,
nível 1 limites de transcende, nível 8 criação de golem, nível 8, subir de nível. Hollow King Magic, nível 6 controle preciso de mana, nível 3 cozinhar, nível 8 alquimia divina, nível 2, subir de nível. Destruição da alma técnica de luta, nível 5 maior multicast, nível 6, level up. Cirurgia, nível 8 incorporação, nível 5, level up. Coordenação, nível 10 processamento de pensamento em super alta velocidade, nível 7, level up. Comandante de grupo, nível 1, despertado do comando. Tópicos, nível 8 arremesso, nível 10 grito, nível 8 magia do espírito divino, nível 3 rei demônio técnica de artilharia, nível 6 técnica de armadura, nível 10 técnica de escudo, nível 10 técnica de vinculação do grupo de sombras, nível 7 limites de transcendência, fragmentos, nível 2 terapia do espírito, nível 2 técnica do chicote. Com mana ampliação alcançando nível 10, minha mana agora é mais de 20 bilhões, 200 vezes o que eu tinha na minha vida anterior. Vandaliel murmurou para si mesmo. Não importa o que Rodcourt fez com Amemi Eiroto e Rikudo Ijiri, provavelmente era impossível para Vandaliel ficar para trás em termos de mana. Embora não fosse algo de que Vandaliel se orgulhasse, ele tinha certeza disso. E assim, para retornar ao campo de batalha, Vandaliel voltou ao convés de 4 pelo ainda aberto portão de teletransporte. Bem-vindo de volta, verdadeiro Vansama, disse Tária. Que trabalho você escolheu? Obrigado, Tara. Escolhi Pali Rider, respondeu Vandaliel. Embora ele dissesse isso, Tareia não conhecia as religiões e lendas de outros mundos, e Gulfadgar tinha apenas um conhecimento fragmentado, então nenhum deles sabia o que Pali Rider significava. É um cavaleiro lendário que espalha a pestilência, acrescentou Vandaliel. Eu vejo. Você gostaria de testar os efeitos do job imediatamente? Perguntou Gulfadgar. Eu não acho que isso seja sábio. Se seus efeitos me fizessem espalhar doenças indiscriminadamente, isso causaria muitos danos. Se Vandaliel espalhasse doenças como as lendas contavam, Eleanor e Belmont ficariam bem, pois tinham resistência ao efeito de status, mas Adiris, Basdia, Mine e Off estariam em risco, então Vandaliel não pretendia testar seu novo trabalho. Então você vai guardar seus trunfos restantes para outra ocasião? Perguntou Gulfadgar. Sim, conforme planejado, disse Vandaliel. Ele ainda tinha forças de backup, como os fantasmas de atributo espacial cujas classificações aumentaram. Mas como seus companheiros estavam em posição dominante em todas as frentes, exceto uma, não havia necessidade de usá-los. HMPH. Então, não posso aparecer, disse Vigaro em tom desapontado ao sair da cabine onde estava de prontidão para o convés. Ele estava escondido no navio como reforço, caso os outros tivessem algum problema em sua batalha contra os semideuses ou o inimigo viesse em maior número do que o esperado. Conteúdo patrocinado. Infelizmente não. Fidirg está indo bem, afinal, disse Vandaliel. Verdadeiro. Esse golem mal consegue se manter firme, e Fidirg está travando uma batalha unilateral. Vigaro concordou. Vandaliel. Parece que não há necessidade de você se preocupar com Fidirg, disse Gulfadgar. Aquele com quem Vandaliel estava mais preocupado, aquele que ele esperava precisar mais do apoio de Vigaro, não era sua filha Basdia, mas Fidirg. Quando Vigaro encontrou Fidirg pela primeira vez, ele percebeu Fidirg como um ser esmagadoramente mais poderoso do que ele, mas o tempo é um amante cruel. Como não há necessidade de se preocupar com Fidirg, usar mais trunfos vai virar a situação muito a nosso favor, e isso faria parecer suspeito se partíssemos sem lutar contra a força de defesa de Peria, disse Vandaliel. O objetivo deles era criar uma distração, não fazer algo sobre Peria. Assim, não seria bom para uma batalha em grande escala estourar com as forças que defendem Peria. Se uma batalha em grande escala estourasse, era possível que Vandaliel e seus aliados sofressem perdas significativas, já que ele havia trazido apenas o suficiente para uma batalha de criação de diversão.
E se eles acabassem derrotando a força que defendia Peria, seria suspeito se Vandaliel não fizesse algo sobre Peria depois. E embora não estivesse claro se era possível ou não, se Vandaliel revivesse Peria e a levasse embora enquanto ela ainda dormia, os deuses das forças de Alda concentrariam seus números na defesa de Botin ileso. Se os semideuses reunidos lá usassem alguma habilidade para detectar o túnel que estava sendo cavado no subsolo, todo desvio perderia o sentido. E parece que Tareia gostaria que eu parasse, disse Vandaliel. Tareia estava agarrada a Vandaliel e à sombra Vandaliel, que havia descido da proa do navio de volta ao convés, embora parecesse que ela o estava abraçando, devido à diferença de tamanho. Realmente, por favor, pare. Eu acredito em você, Van-sama, mas isso é muito estímulo para mim, disse Tareia. Talvez tendo sido influenciados por Sam, Man e Off tornaram-se capazes de voar pelo céu, e com Saria e Rita nas costas, eles estavam brincando com o Elder Dragon. A classificação de Tareia era mais alta que Man e Off, mas ela tinha um trabalho relacionado à produção. Assim, seus valores de atributo não eram particularmente altos e parecia que ela se sentia desconfortável mesmo com sua defesa aumentada por seu equipamento de transformação. Vou parar, então não se preocupe, disse Vandaliel. Mas antes disso, você poderia, por favor, apoiar o Radatel zumbi com o Demon King familiar do tipo balista? Noshin, Sam, Saria e Peta estavam dominando o Elder Dragon e seu Orixalcum Golem, mas o Colossus of Lightning Radatel, agora um zumbi, estava em desvantagem contra um Colossus e seu Orixalcum Golem. Sendo espancado pelo Golem e atingido pelos feitiços do Colossus, embora o zumbi Radatel não tivesse sofrido grandes danos, ele foi ferido. Ele estava contra-atacando lançando ataques de raios com rugidos ferozes e balançando os braços para girar todo o corpo em um ataque de corpo inteiro. Mas Tareia não via nenhuma chance de reverter a situação. Aquele zumbi não é um pouco fraco demais para aquele que você criou, Van-sama? Tareia perguntou. Fiz com pressa, então parece mais forte do que realmente é. Não contava muito com isso para lutar muito por nós, disse Vandaliel. Se Vandaliel tivesse usado cirurgia para melhorar o cadáver de Radatel, as habilidades físicas do zumbi Radatel teriam sido melhoradas, embora não fosse tão forte quanto ele era quando ainda estava vivo. No entanto, Vandaliel não tinha feito isso. Embora esta fosse uma maneira terrível de dizer isso, a verdade era que Vandaliel havia criado e trazido Zumbi e Radatel aqui não para reforçar suas forças de combate, mas para provocar os colossos das forças que defendiam Peria, que haviam sido seus companheiros. Ele ainda queria evitar que fosse destruído, então montou uma armadura bruta para ele com fragmentos do Rei Demônio, mas mesmo assim, Vandaliel estava bem com a maior parte sendo destruída, desde que sua cabeça permanecesse intacta. Mesmo que seu corpo fosse destruído, ele ainda poderia reutilizar os espíritos dentro dele. Aliás, Borkus e os outros trataram o povo de Gartlan com a carne de Radatel, mas isso não tinha nada a ver com o Radatel zumbi ser fraco. Afinal, Borkus havia servido a carne do coração de Radatel, um órgão que os zumbis não precisavam. Na verdade, seria conveniente que se danificasse mais. Isso criaria um motivo para recuarmos, disse Vandaliel. Concluindo, o zumbi e Radatel não eram aliado de Vandaliel. Aliás, Vandaliel já havia devorado e apagado a alma de Radatel da existência, então era o espírito de Republis, o Starfish Beast King, que estava dentro do zumbi e Radatel. Era possível que colocar um espírito que não combinava com o corpo tivesse contribuído para que o zumbi Radatel fosse tão fraco. Eu vejo. Tudo bem, mas por que eu? É verdade que eu tenho a habilidade de tarqueria, mas aquele familiar rei demônio deve ser capaz de disparar flechas por conta própria, disse Tareia. Não há nenhuma razão profunda por trás disso. Só pensei que se você conseguisse acertar o inimigo, ajudaria a aumentar seus níveis também, disse Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Mesmo se você errar, você estará acertando Zumbi e Radatel, então não acho que haja nenhum problema, disse o Demon King familiar. Bem, se você diz, disse Tareia.
Ela sentiu um pouco de pena do zumbi Radatel que estava sendo tratado tão mal, mas ela disse a si mesma que ser destruído significava que o espírito de Republis dentro dele poderia receber um novo corpo. Então ela começou a mirar a balista sem pensamentos de misericórdia. A mente dela era uma besta enorme que normalmente levaria 3 pessoas para operar, mas, embora a tarefa fosse muito mais fraca do que os Ghouls que haviam aceitado trabalhos relacionados ao combate, sua força física era equivalente à de dezenas de marinheiros comuns. Então ela não teve problemas em empunhar isto. Aqui vou eu. Fogo, disse Tarei em uma imitação de Vandaliel enquanto puxava o gatilho. Uma flecha longa e grossa feita de fragmentos do Rei Demônio foi disparada. Enquanto isso, Fidig havia acabado com o Orichalcum Golem contra o qual ele estava lutando. Exultante com a vitória, ele se moveu para ajudar o lutador zumbi Radatel. A próxima é uma batalha corpo a corpo, ele começou a dizer a si mesmo, mas um momento depois, ele gritou de surpresa. Alguma coisa me roçou. A flecha de Tareia raspou Fidig. O zumbi Radatel soltou um grito surdo quando a flecha perfurou o centro de suas costas, e o colosso na frente de Radatel gritou quando a flecha se enterrou em seu ombro. E pensar que você miraria em mim apesar de atingir aliados no processo. Você realmente não é diferente de Gudranis em sua essência, o colosso murmurou. No entanto, o colosso tinha 100 metros de altura, a flecha parecia ter causado ainda menos danos do que inicialmente parecia. Ele apertou a flecha entre os dedos, puxou-a e soltou um bramido furioso. Eu disse a Fidig que estaríamos lutando do começo ao fim, não disse? Vou usar minha entidade dividida para lembrá-lo de recuar. Disse Vandaliel. Agora então, Tareia, dê o próximo tiro. Vansama. A mira desta grande balista não parece ser muito confiável, disse Tareia. Nem Vandaliel nem Tareia, aquele que realmente puxou o gatilho, ficaram preocupados com as palavras do colosso. Vandaliel simplesmente os ignorava, enquanto Tareia tinha coisas maiores com que se preocupar. Esta é a primeira vez que você faz isso, afinal. Se você disparar um segundo e um terceiro tiro, tenho certeza de que se acostumará, disse o familiar rei demônio do tipo balista. A balista eu está certa. Agora, vá em frente, disse Vandaliel. O familiar rei demônio do tipo balista carregou rapidamente a próxima flecha e puxou para trás os músculos finos que serviam como molas, e isso pareceu ajudar Tareia a se decidir. Oh, para o inferno com isso, ela disse. Ela puxou o gatilho repetidamente, enviando uma saraivada de flechas. Um terço deles errou, outro terço se enterrou no zumbi Radatel, e o resto encontrou seu alvo no Orichalcum Golem e Colossus. Claro, não foram apenas os projéteis de balista, havia as balas de canhão disparadas pelos familiares do Rei Demônio do tipo canhão grande, bem como Fidig que havia recuado ainda mais para trás do que Tareia, liberando projéteis de luz negra, projéteis de escuridão. Mas estes foram apontados com mais cuidado para garantir que não atingissem o zumbi Radatel. Incapaz de resistir a esses ataques, o Orichalcum Golem se separou e parou de funcionar. O Colossus, tendo perdido seu escudo, foi exposto a essa feroz barragem de ataques e não conseguiu nem virar as costas para fugir. Mas ele deu um rugido furioso, parecia que sua vontade de lutar não havia sido quebrada. Vou conseguir pelo menos um ataque, ele gritou. Ele agarrou um dos fragmentos do Orichalcum Golem antes que Gufadgar pudesse recuperá-lo e o jogou. Um pedaço de Orichalcum que era maior que um pequeno navio voou em direção a 4 na velocidade de uma bala. O dano deste projétil não seria insignificante de forma alguma. Mas Knoshin rugiu, e um número incontável de ossos voou entre o pedaço de Orichalcum e 4. Obrigado, Knoshin, disse Vandaliel. Knoshin deu um gemido feliz em resposta, e o som de um número incontável de objetos duros sendo quebrados pôde ser ouvido quando ele interceptou o fragmento de Orichalcum. Conteúdo patrocinado. Knoshin era um amálgama de um número incontável de ossos enormes. 10 ou 20 mil dos ossos que compunham seu corpo sendo quebrados não eram nem um arranhão para ele.
Mesmo que quebrassem ou se quebrassem em pedaços, ainda eram ossos. Vendo seu contra-ataque em que ele derramou seu coração para ser parado tão facilmente, o rosto do colosso ficou ainda mais vermelho de raiva. Mas o próximo som que saiu de sua boca não foi um grito de raiva, mas um grito. Tendo derrotado o Orixalcum Golem que eles estavam enfrentando, Sam, Saria e Rita apareceram. Com sua força atual, eles eram capazes de derrotar de forma confiável um Orixalcum grosseiramente consertado que estava entre os níveis 10 a 12, desde que não baixassem a guarda. Ah! Sam disse triunfante. Viemos para fornecer reforços. Mire na parte de trás dos joelhos, Rita, disse Saria. Mas acertar os pulmões por trás também é tentador, né, Sam, disse Rita. Com isso, o Colossus estava em desvantagem numérica. Ele era o último em pé e com certeza seria derrotado sem devolver um único golpe a seus inimigos. Mas Vigaro, que estava esperando para desviar o projétil Orixalcum e teve seu momento roubado por Knochen, chegou ao fim de sua paciência. Dane-se, eu vou entrar. Segurando machados e um escudo com seus 4 braços reais e um braço em forma de espírito, Vigaro saltou do navio. E então, Adiriz e os outros que haviam derrotado seu próprio par semideus Golem apareceram. Parece que fomos nós que demoramos mais, disse Adiriz. Estamos atrasados para a festa, mas vamos alcançá-los agora, disse Eleonora. Nesse caso, devo voltar para o lado de Dana-sama, disse Belmont. Vou deixar este para o meu pai, disse Basdia. Foram apenas Eleanor e Adiriz que se dirigiram na direção do colosso. Tendo terminado sua tarefa de distorcer o espaço para estabelecer uma medida defensiva contra o canhão oco destrutivo perfurante do mundo, a força que defende Peria começou a atacar sob a superfície do mar, mas o Colossus já havia sido derrotado. Uma enxurrada cada vez mais feroz de sopros de água de alta pressão, feitiços e bestas criadas por magia veio da água, mas Vandaliel usou o último 4 falso restante como escudo e o detonou enquanto recuava. Explicação do trabalho. Rei das Trevas Mago. Uma versão superior do trabalho Def Attribute Magé. O crescimento de seu valor de atributo favorece mana e inteligência, mas também fornece grandes bônus para aquisição e aprimoramento de habilidades relacionadas à magia. Naturalmente, deve-se despertar Def Attribute Magic ou nivelá-lo próximo ao despertar para adquirir este trabalho. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Capítulo 291. Um momento após a batalha e o canibalismo. Heinz, o líder das lâminas de 5 cores, perdeu a conta de quantas vezes experimentou a morte temporária. Ele falhou várias vezes. Se ao menos tivesse cortado um pouco mais fundo, se ao menos tivesse se movido um pouco mais rápido. Conteúdo patrocinado. Os inimigos contra os quais ele lutou: o campeão caído de Zakart, o vampiro ancestral, deuses que travaram batalhas ferozes contra o rei demônio, como o deus besta Gampaplio, o deus Colossus Zerno e o deus imperador dragão Marduk, foram amplamente poderosos a ponto de ser inadequado descrevê-los como fortes. E ele nunca havia derrotado o rei demônio Guduranis, nem mesmo uma vez. Com isso, ainda há 4 andares, 5, incluindo Guduranis. Ainda há um longo caminho a percorrer. Heinz suspirou. Ele estava parado na cidade que agora estava desabitada após a destruição de Curatos, o deus dos registros, que deveria estar no controle deste lugar. Quero dizer, estamos indo em um ritmo muito bom, certo? Os deuses estavam preocupados que nunca conseguiríamos limpá-lo, mas restam apenas 5 andares, disse a artista marcial Jennifer, que serviu como lutadora da linha de frente dos Lâminas de 5 cores. Ao custo de sua vida, Curatos evitou que o Dungeon of Trials de Alda desmoronasse completamente, mas cerca de 1/3 de seus andares foram destruídos e inutilizados. Assim,
Embora as lâminas de 5 cores tivessem progredido apenas para os andares intermediários na época, elas foram forçadas a começar muito mais fundo no calabouço, 10 andares do andar final. Isso foi incrivelmente difícil. Os inimigos que eles enfrentaram incluíam os grandes deuses como Marduk e Zerno, bem como o rei demônio Guduranis, sua primeira forma. Como os movimentos das cópias se tornaram mais simples devido à destruição de Curatos, Heinz e seus companheiros conseguiram derrotá-los por pouco, sofrendo inúmeras derrotas e aprendendo seus padrões de comportamento, mas eles nem queriam imaginar que tipo de inimigos os esperavam. Nos 4 andares restantes, eles podiam entender por que Alda, o deus da lei e do destino, estava preocupado se eles seriam capazes de limpar o calabouço. Mesmo que suas mortes fossem temporárias, eles ainda sentiam a dor e as sensações de morrer, então não seria estranho para eles quebrarem mentalmente. De fato, se você e Edgar não tivessem voltado, poderíamos ter desistido, disse Diana. Nem mesmo ficou claro se aqueles cujas almas foram feridas por Vandaliel seriam capazes de lutar novamente, especialmente Edgar. Mas Heinz havia sido tratado pela deusa adorada por Diana, Mil, a deusa do sono, e Edgar havia sido tratado por um deus cujo nome eles nem sabiam. Graças a eles, ambos retornaram em perfeito estado muito mais rapidamente do que o esperado. Sim, você está certo. Fiquei especialmente surpreso com Edgar, disse Heinz. Nunca imaginei que ele voltaria ainda mais forte do que antes, disse Jennifer. O crescimento de Edgar foi surpreendente. Os fragmentos de alma do espírito heróico Luke foram transplantados para ele. Seus movimentos eram ágeis e sua técnica afiada, como se sua alma tivesse sido trocada pela de Luke. Era como se ele estivesse permanentemente sob os efeitos de Heroes Spirit Descent. Essa melhora extrema na força de Edgar foi em grande parte a razão pela qual Heinz e seus companheiros só tinham 5 andares restantes para enfrentar. Isso é verdade, mas sem exageros, alertou Ananda Elisa, a escudeira das lâminas de 5 cores. Parece que Edgar ainda não se sente bem. Não sei exatamente o que está envolvido na cura de uma alma, mas é exatamente por isso que precisamos ser cautelosos. A força de Edgar realmente havia melhorado drasticamente, mas, como disse Delisa, ele estava sofrendo fisicamente e o motivo era um mistério. Após longas batalhas, ele sofria de terríveis palpitações cardíacas, falta de ar, dores de cabeça e náuseas, o que o tornava incapaz de se mover. Mesmo a magia de Diana não teve efeito sobre esses sintomas. O feitiço Tranquilidade, que acalmava a mente, parecia aliviá-los um pouco, então presumivelmente era um problema relacionado à mente de Edgar. Isso não é, por causa do trauma? Ele estava em um estado terrível, certo? Disse Jennifer. A alma de Edgar foi manipulada por Vandaliel até que estava prestes a quebrar, e então ele foi decapitado por Curatos, que assumiu a forma de seu ex-membro do partido, Martina, a fim de evitar mais danos à sua alma. Talvez esses eventos tenham sido traumáticos para Edgar. Mas Diana balançou a cabeça. É possível. No entanto, se fosse esse o caso, meus feitiços teriam mais efeito. Minha deusa Mil é a deusa do sono. Uma deusa que concede paz às pessoas e cura suas mentes e corpos. Neste mundo, acreditava-se que a mente estava intimamente relacionada com a vida. Assim, havia feitiços do atributo vida que tinham efeitos na mente. Edgar pediu a Diana para lançar esses feitiços, e ela o fez inúmeras vezes, mas seus efeitos foram fracos. Claro, é possível que seja minha habilidade que está faltando, disse Diana, baixando o olhar. Não, sua magia é inquestionável, Diana. Provavelmente não é um problema com a mente, mas um problema com a alma, disse Heinz com um aceno de cabeça. A compatibilidade de Edgar com Luke, o espírito heróico do deus do julgamento Niltark, foi boa o suficiente para ele usar descida do espírito heróico. Mas isso provavelmente não foi suficiente para evitar os efeitos colaterais de transplantar fragmentos da alma de Luke para ele. Normalmente, essa seria a explicação óbvia. Era função de Heinz como líder esperar que Edgar superasse esses efeitos colaterais e o apoiasse como camarada.
Mas enquanto passávamos pelos testes, Edgar estava exalando uma sede de sangue poderosa demais e uma presença semelhante à de Vandaliel, mas diferente. O que no mundo foi isso? Heinz percebeu algo estranho em Edgar. Embora os julgamentos usassem cópias que eram como alucinações com forma física, as batalhas eram reais. Não era estranho exalar um ar de sede de sangue durante esses julgamentos, e Jennifer, Delise e o próprio Heinz também o faziam. Mas a sede de sangue que Edgar sentia pelas cópias não era apenas aguda e fria. Heinz sentiu como se tivesse um ódio maligno por ela. E havia aquela presença que podia ser sentida levemente quando as batalhas se arrastavam. Não sei se haverá resposta para nós, mas vamos tentar perguntar a Alda. Diana, tente rezar para Mil também, disse Heinz. Conteúdo patrocinado. Os deuses estavam ocupados. Superficialmente, as batalhas com Vandaliel estavam aparentemente se intensificando. Era improvável que os deuses pudessem dedicar todo o seu tempo a Heinz e seus companheiros. Heinz sabia disso, mas com almas envolvidas, não havia escolha a não ser perguntar aos deuses. Enquanto isso, Edgar estava sozinho, deitado em seu quarto na estalagem, ou melhor, a recriação de uma estalagem que existiu em uma cidade humana 100.000 anos atrás. Droga, por que parece que estou de ressaca quando não bebo? Ele gemeu baixinho para si mesmo. Sua dor de cabeça e náusea não mostravam sinais de diminuir, mas seu corpo estava perfeitamente bem do pescoço para baixo. E quando ele entrou na batalha, a dor de cabeça e a náusea desapareceram completamente, permitindo que ele lutasse sentindo-se revigorado. A habilidade e as poções de resistência ao efeito de status não tiveram efeito sobre esses sintomas. Mesmo os feitiços de Diana só forneciam um pequeno alívio. A batalha foi a única coisa que libertou Edgar deles. Mas Edgar instintivamente entendeu que não deveria exagerar na batalha. Quanto mais uma batalha continuava, mais ódio ele sentia por seus inimigos. Ele entendeu que eles não passavam de cópias, e os inimigos eram seres do mito que ele não conhecia. E, no entanto, Edgar se sentiu irritado com as cópias de Gampaplio, Marduk e Zerno. Ele quase se perdeu completamente quando viu pela primeira vez a cópia de Guduranis. Era uma sensação que Edgar quase nunca sentirá em toda a sua vida, uma sensação de que havia sido insultado de alguma forma grandiosa, e toda a sua consciência estava completamente cheia de ódio. Imediatamente após o aparecimento de seus sintomas, Edgar pensou que fossem os efeitos dos fragmentos de alma que haviam sido transplantados para ele, as memórias e emoções de Luke. Mas quando ele pensou sobre isso, Luke era uma pessoa que viveu dezenas de milhares de anos após a derrota do rei demônio Guduranis. Como ele havia se tornado um servo dos deuses, era compreensível que ele detestasse Guduranis, mas, mesmo assim, o ódio era muito vívido. O que no mundo aconteceu comigo? Mas está melhorando gradualmente com o tempo. É porque minha alma estava quase quebrada, mas eu já estou lutando em batalhas como antes, não, em batalhas ainda mais ferozes do que antes. Ele se perguntou. Ele se lembra de ter aprendido quando criança que trabalhos e habilidades estavam gravados na alma de uma pessoa. Ele nunca teve consciência desse fato, mas sua alma quase foi quebrada, e talvez fosse por isso que ele estava sofrendo desses efeitos colaterais. Mas Edgar sentiu que os efeitos colaterais não eram tão graves agora quanto no início. Niltak e os outros também não disseram nada sobre eles, então suponho que seja assim. Não tenho tempo para fazer uma reabilitação tranquila, então só tenho que aguentar até que melhore. Isso tudo porque ele estava fraco e foi derrotado por Vandaliel, então ele só precisava suportar os sintomas até que eles diminuíssem. Foi o que Edgar disse a si mesmo. Vandaliel havia causado grandes danos às forças que defendiam Peri e Botin, e os heróis em potencial Ediria e Carlos haviam sido guiados por ele, então era verdade que Alda não podia dar ao luxo de dar a Edgar um longo período de tempo para descansar. No entanto, a realidade era que os efeitos colaterais não estavam diminuindo, mas progredindo. E Niltark e os outros deuses não tinham uma compreensão precisa do estado atual da alma de Edgar. Como Edgar,
eles estavam cientes de seus efeitos colaterais, mas acreditavam que estavam desaparecendo. Esse foi o afastamento do bom senso de Rodcourt ao transplantar os finos fragmentos e o pó da alma do rei demônio Guduranis para Edgar. E a alma em pó do rei demônio Guduranis era muito mais astuta do que Rodcourt acreditava. Enquanto isso, o ex-herói em potencial Carlos bebia água no balcão do bar. Tendo sido convencido por Simão e Natânia, ele finalmente ouvia as palavras de seus companheiros. Ele havia parado de beber e começado a treinar seu corpo, que recentemente havia se tornado monótono. Hoje, ele entrou no Garez Ancien Bategreu, a masmorra classe B que apareceu na cidade de Morxe alguns meses atrás, e voltou após derrotar o primeiro meio-chefe. Com suas proteções divinas perdidas, ele podia sentir que era mais difícil aumentar seus níveis, mas mesmo assim, ele estava progredindo, lenta mas seguramente. E ele ficou satisfeito com isso. Barman, me dê um novo copo de água. E alguns feijões torrados, disse Carlos, fazendo um novo pedido. O barman nem olhou para Carlos. Talvez ninguém pudesse culpá-lo, já que Carlos estava sentado em um bar pedindo água. Ainda assim, ele também estava pedindo lanches, então achou que o barman poderia ser um pouco mais gentil, mas decidiu não reclamar. O barman provavelmente seria mais amigável se pedisse um lanche mais caro. No momento em que esta ideia ocorreu a Carlos e ele decidiu que a seguir pediria uma tábua de queijos. Você parece estar em boa forma. Antes que Carlos percebesse, Vandaliel estava sentado na cadeira ao lado dele. Mas, por alguma razão, Carlos não se assustou ou se surpreendeu com isso. Sim, mal posso acreditar. Meu corpo está leve, me sinto bem e tenho um bom apetite, disse Carlos. Não é só porque você parou de beber, sugeriu Vandaliel. Carlos riu. Muito certo. Mas é graças a você e seus aprendizes. Estou muito grato. O que teria acontecido se Simão e Natania não tivessem convencido Carlos a se recompor? Ele estremeceu ao pensar nisso. Não havia como dizer quanto tempo ele teria se afogado em álcool, o quão longe ele teria caído. Por que isso tinha que acontecer com ele de todas as pessoas? Tais pensamentos perduravam em sua mente, mas ninguém mais era responsável pelo fato de que ele começou a tentar beber suas mágoas depois de perder suas proteções divinas. Conteúdo patrocinado. Depois que a lealdade de seus companheiros se esgotou e ele deixou de ser um aventureiro, talvez ele tivesse se rebaixado a ser um guarda-costas de bandidos. Diante disso, Carlos devia muito a Simão e Natânia, assim como a Vandaliel, aquele que os havia trazido até ele. Eu gostaria de pagar uma bebida para você, na verdade, mas, se bem me lembro, você não bebe, não é? Disse Carlos. Não, mamãe não vai permitir até que eu me torne um adulto, disse Vandaliel. Entendo, que pena. Se ainda fosse dia, eu poderia comprar uma guloseima para você, mas nada está aberto a essa hora do dia. Ele olhou para fora e viu que estava escuro como breu. Ele entrou no bar e começou a comer um jantar leve depois que voltou do calabouço, e parecia que algum tempo havia se passado desde então. Isso era estranho, já que atualmente era verão e o sol deveria se pôr mais tarde. Então deixe-me pagar uma bebida para você, disse Vandaliel. Vamos, disse Carlos rindo, pensando que Vandaliel estava brincando. O que você está dizendo? Ele olhou para suas mãos para ver que um copo de vinho cheio de um líquido carmesim havia aparecido perto delas. O barman ainda estava olhando para o outro lado e não tinha dado um único passo em direção a Carlos. Dê desculpe. Estou tentando ficar longe do álcool. Uma proibição autoimposta, sabe, disse Carlos, sentindo que algo estava errado e tentando afastar o vidro de si mesmo. Mas no momento em que ele agarrou o copo, o líquido carmesim dentro começou a borbulhar como se estivesse fervendo. Oh, que diabos! Está tudo bem. Não é vinho. Não, não é disso que estou falando. Carlos gritou de surpresa quando o líquido carmesim começou a transbordar do copo. Carlos então percebeu que o líquido não borbulhava, líquido adicional estava enchendo o copo do fundo.
Ei, o que está acontecendo? Ele gritou. Bem diante dos olhos de Carlos, o barman se derreteu. Sua pele e roupas se desfizeram como a casca de uma fruta podre, e um líquido carmesim derramou de dentro. Ele se virou para ver que Vandaliel havia sumido e o bar inteiro estava cheio do líquido carmesim. Ele gritou e tentou escapar do bar, mas o líquido carmesim o engolfou. Ele tentou desesperadamente nadar de volta à superfície, mas seu corpo estava afundando. Cheio de medo, ele olhou para baixo e viu um enorme buraco negro. Instintivamente, percebeu que aquela era a saída. Isso mesmo. Eu não estava no bar e não estou afundando. Eu estava no fundo daquele buraco desde o começo. Observado pelo líquido carmesim, por Vandaliel, Carlos caiu em direção à superfície do líquido. Carlos gritou ao abrir os olhos, caindo da cama em uma pousada que era considerada uma das de classe alta de Morxe. Aliviado por ter acordado de seu sonho, ele se levantou. Que diabos foi esse sonho? Ele murmurou para si mesmo. Foi um pesadelo? Ele acordou gritando, então pensou que era um pesadelo. Mas ele não achava que tinha sido um sonho ruim. Ele se lembrava de cada detalhe do sonho, mas estranhamente não sentia medo. Na verdade, ele se sentia revigorado, como se tivesse acabado de terminar um bom treino e desabafado. E quando ele foi engolfado no líquido, o líquido que entrou em sua boca era muito. De repente, um grito veio do quarto ao lado do de Carlos. A princípio, Carlos pensou que era raiva gritar com o próprio grito ao acordar. Mas julgando pelo fato de que era apenas um grito em vez de palavras gritadas, ele percebeu que o dono da voz provavelmente acordou de um sonho como ele. Se bem me lembro, o cara no meu quarto à direita era Rock, da Brigada de Pedra de Ferro. O cara que disse que estaria avançando para a classe B em breve. Os sonhos eram contagiosos? Com esse pensamento estúpido passando por sua cabeça, Carlos saiu de seu quarto para ir lavar o rosto, esquecendo-se do leve sabor doce que persistia em sua boca. Ele não percebeu que proteção divina havia aparecido em seu status até depois de tomar o café da manhã. O nível da habilidade cozinhar aumentou. Esta manhã, por algum motivo, tive um sonho em que fazia Carlos, Rock e alguns outros beberem muito, disse Vandaliel. Uma semana se passou desde a batalha contra as forças que defendiam Peria. Vandaliel estava no pseudo-reino divino de Xantar, o deus da guerra do fogo e destruição, no centro do continente demônio, Esfera Branca. Conteúdo patrocinado. Enquanto esperava que Vandaliel terminasse de cozinhar, todos comentavam sobre os indivíduos que Vandaliel havia mencionado. Eu vejo. Esses Carlos e Rock são jovens promissores, presumo? Disse Tiamat. Então, vocês são amigos próximos o suficiente para que eles se ofereçam para pagar uma bebida. Mas são nomes que não ouvi aqui ou em Taloshen, disse Diana, a gigante da lua, irmã mais nova de Talos. Eu nunca ouvi falar deles antes, suponho que sejam nomes humanos? Disse Fidirg. Carlos, Rock. Já ouvi esses nomes antes. Eles estão em Alcren, não, era a cidade de Morxe. Disse o heróico deus Farmangold, que serviu como um substituto para o grande deus do atributo fogo e foi adorado como o fundador da Guilda dos Aventureiros. Aliás, Vandaliel estava fazendo uma massa cremosa usando o Silurchimbist King Doustero, com cogumelos cultivados em Gartlan. Desmontar o corpo de Doustero rendeu gametas masculinos e femininos. Algumas variedades de ouriços do mar tinham sexos separados, enquanto outras eram hermafroditas. Parecia que Doustero era um dos últimos. Gulfadgar, que estava convencida de que Doustero era fêmea, ficou surpresa com essa descoberta, mas, como ela havia dito, tanto os gametas masculinos quanto os femininos eram repletos de nutrientes, independentemente da época do ano, e tinham um sabor extremamente delicioso e saboroso. Ficaram tão deliciosos que Luciliano insistiu em que Doustero fosse preservado e transformado em morto-vivo, embora fosse possível que ele tivesse sugerido isso para preencher sua agenda e evitar ser obrigado a participar da próxima batalha diversiva. Enquanto isso, Tareia,
que se tornou uma princesa Goartisan depois que seu posto aumentou, implorou triste e febrilmente: por favor, leve-me para o próximo também. Mas Vandaliel tinha a sensação de que ela faria algo imprudente se ele a trouxesse para a próxima batalha, então pretendia ficar de olho nela por um tempo. E de acordo com Vandaliel, a alma de Doustero era muito saborosa, com um sabor profundo e uma textura suave e cremosa. O molho da massa que estava fazendo agora era uma recriação do sabor da alma de Doustero, e ele pretendia fazê-lo atingir novos patamares combinando com os cogumelos que eram comumente usados na culinária de Gartlan, bem como o bacon feito de sabugueiro, carne de dragão e colosso. Ele chamou o prato de massa cremosa de ouriço do mar. Enquanto preparava o molho e fervia a massa, Vandaliel respondia às perguntas de Tiamat e dos outros. São aventureiros que atualmente estão hospedados na cidade de Morxi, no Ducado de Alcrim. Quanto ao potencial deles, Carlos tem potencial. Não tenho muita certeza sobre Rock, disse Vandaliel. Você não sabe? Você disse que os fez beber muito. Você não quis dizer que deu a eles sua proteção divina? Perguntou Tiamat, parecendo confusa. Não sei, respondeu Vandaliel, sem pestanejar. Não é como se eu concedesse minha proteção divina com base em seu potencial, seu talento, ou a falta dele. E para começar, dar minha proteção divina não é algo que eu faço de forma ativa e consciente. Embora ele lutasse para comparar um guerreiro e um mago de força semelhante, a capacidade de Vandaliel de dizer o quão forte alguém era não era completamente sem esperança. No entanto, ele não tinha ideia se eles tinham talento ou não. Assim, ele não levou em conta o talento ou a falta de talento de alguém ao ajudá-lo e conceder-lhe sua proteção divina. Ele aceitou Simon e Natania como discípulos e adotou Fang, Man e Ov, mas não porque viu talento neles. Mas ele simplesmente presumiu que, se Carlos tivesse recebido a proteção divina de Rubicante, o deus dos Ritiazes, então era provável que ele tivesse talento e qualidades promissoras. Então, por que razão você concede proteções divinas? Você tem a capacidade de distribuir quantas proteções divinas quiser, mas não é como se as estivesse distribuindo indiscriminadamente, não é? Perguntou Diana. Você disse que concedê-los não é um ato consciente, mas se você sentisse que é um problema, tenho certeza de que usaria algum método para tentar impedir que fossem dados. Na verdade, Vandaliel não estava simplesmente distribuindo proteções divinas indiscriminadamente. Ele não o concederia a alguém que simplesmente conhecesse se os considerasse seus inimigos. Certamente, havia alguns critérios para receber sua proteção divina, mas eu provavelmente olho para o caráter deles. Acho que é uma questão de querer apoiá-los ou não, disse Vandaliel. Sua percepção era diferente nos sonhos em comparação com quando ele estava acordado, então ele não podia dizer com certeza. Bem, talvez as coisas estejam bem do jeito que estão. O fato de você ser um guia significa que todos os que são guiados por você têm essencialmente algo como uma proteção divina, disse Diana. Ah, eu me lembro agora. Esses caras, hein? Rock e seus amigos são bons rapazes. Suas qualidades são um pouco acima da média, mas ele é bem-humorado. Tenho certeza que ele será capaz de cuidar bem de seus juniores. Quanto ao Carlos, dada a minha posição, não posso falar muito sobre ele, disse Farmão. Parecia que ele se lembrava de Rock da Brigada de Pedra de Ferro e do ex-herói em potencial Carlos. Mesmo que cada ramo da Guilda dos Aventureiros tivesse uma pequena estátua dele, ele não conhecia todos os aventureiros. Você não pode dizer nada? Perguntou Fidirg. Não posso. Na sociedade humana, sou conhecido como um deus que pertence às forças de Alda. As pessoas acreditam que Rubicante é um deus subordinado meu. Bem, vim para a facção de vida como um substituto para um grande deus, então isso é tecnicamente verdade, disse Farmão. Em outras palavras, Farmão sentia vergonha quando se tratava de Carlos, pois sua situação era resultado do fato de ele não conseguir controlar seu subordinado. Embora fosse óbvio,
seria uma má escolha conceder a Carlos sua proteção divina para substituir a de Rubicante. Por ser conhecido como um deus das forças de Alda na sociedade humana, Carlos continuaria sendo um seguidor dos ensinamentos de Alda. Mesmo que ele quisesse contar a Carlos sua intenção por meio de uma mensagem divina, não havia garantia de que Carlos a interpretaria com precisão. Afinal, Rubicante aparentemente falhou em instruir Carlos a ficar longe de Vandaliel. Pensando bem, você é incapaz de diferenciar os heróis em potencial de outros aventureiros, Farmão, perguntou Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Isso seria difícil, embora eu possa dizer se eles rezam para mim dizendo que receberam proteção divina de outro Deus, ou se eu olhar diretamente para eles, disse Farmão. Por olhar para eles diretamente, Farmão não quis dizer conhecê-los pessoalmente em seu reino divino, mas olhar para o mundo de seu reino divino. Isso poderia ser feito sem ser notado por pessoas que supostamente eram heróis em potencial. No entanto, retornar ao continente Bangaia significaria que sua existência seria notada pelas forças de Alda. Na pior das hipóteses, uma batalha entre Farmão e os deuses das forças de Alda estouraria em seu reino divino, os heróis em potencial seriam a menor de suas preocupações. Eu vejo. Não é possível, então, disse Vandaliel enquanto empilhava macarrão cozido em pratos e o cobria com um molho. A comida está pronta. Oh, isso parece delicioso, disse Tiamat, que havia se reduzido ao tamanho de um humano. Sim, sejamos gratos por esta comida, e comamos. Disse Diana, que tinha feito o mesmo. Provavelmente é um pouco tarde demais para mencionar isso, mas isso não é canibalismo para vocês. Farmão apontou. E daí, disse Fidirg, que estava usando o cajado dos 5 pecados como seu recipiente. Nenhum dos outros prestou atenção a Farmão. Itadakimazu. Os 4 deuses disseram simultaneamente. E com isso, os deuses ficaram absortos em comer a comida diante deles. Então, vocês podem se encolher, disse Vandaliel depois de esperar que o ritmo de alimentação diminuísse um pouco. Sim. Para ser mais preciso, não é que tenhamos nos encolhido, separamos uma parte de nossa consciência de nossos corpos principais e a materializamos, disse Tiamat. É inútil em uma batalha, e um colossus como eu seria indistinguível de um humano quando eu faço isso, então eu não faço isso com frequência, disse Diana. Várias acomodações eram possíveis para os deuses nos reinos divinos, incluindo os semideuses, e Vandaliel estava orgulhoso de terem tomado tais medidas com o propósito de comer sua massa do austero. Enquanto começava a ferver o próximo lote de macarrão, Vandaliel olhou para a enorme esfera branca, o ovo que havia sido produzido entre ele e Tiamat. A propósito, já comecei a pensar em um nome para o meu primeiro filho. É só uma criança que está crescendo dentro desse ovo, certo? Perguntou Vandaliel. Havia lendas que contavam sobre Tiamat botando um ovo com um diâmetro de cerca de 10 metros, dando à luz 100 filhos de uma vez, mas... Isso mesmo, Tiamat respondeu. Alguém como eu pode escolher, dependendo do momento e da situação. No passado, precisávamos de números, então criei muitos de uma vez, mas as coisas são diferentes agora. Afinal, não posso me dar ao luxo de dar à luz 100 filhos e ficar sobrecarregada com a tarefa de criá-los. Tiamat criou a raça Draconid com vida, e ela criou a raça Mariujin com os Magin e a raça Kiryujin com os Kijin. Mas antes disso, ela deu à luz muitos filhos com semideuses como Elder Dragons e Colossi. Ao fazer isso, ela frequentemente dava à luz gêmeos e trigêmeos, mas nunca chocava mais de 9. Eu vejo. Talvez a natureza do nascimento dependa de você dar à luz a criança como um deus ou um mortal. Em todo caso, estou aliviado, pois só pensei em um nome, disse Vandaliel. Ah, mudou. Parece que a criança entre você e Tiamat está crescendo de forma saudável, disse Diana. Levará algum tempo até que ecloda, mas tenho certeza que será um poderoso Elder Dragon. O conteúdo do ovo, envolto por uma casca mole e aquecido pelo calor geotérmico deste lugar, contorceu-se em antecipação enquanto a criança esperava nascer no mundo. Nome: Tareia Rank,
9 raça, Go Artisan Princess Level, 13 trabalho, Artisan Idol Job Level, 80 Job History, Apprentice Arms Smith, Arms Smith escravo, mudança forçada de trabalho no nível 47, aprendiz de prostituta, prostituta, Arms Smith, nível 48, Arms Smith, artesão famoso, artesão mágico, artesão alquímico, artesão de temperamento mágico, artesão transformador, artesão de refinação das trevas, princesa ogre cantor idade, 274 anos, 18 anos fisicamente e na aparência, título, crafting. Princess habilidades passivas, Dark Vision Pain Resistance, level 3, level up. Força sobre-humana, nível 6, level up. Paralyzing Venom Secretion, Claws nível 1 Allure, nível 8, level up. Valores de atributos aprimorados, orientação, nível 8, level up. Autoaprimoramento, transformação, nível 5, level up. Ampliação de mana, nível 2, level up. Habilidades ativas, estimativa, nível 10, level up. Dark Artisan Armadura, nível 1, despertado da forja de armadura. Artesão das trevas, armas, nível 10, despertado da forja de armas. Habilidade de quarto, nível 6, subir de nível. Dança, nível 5, subir de nível. Fazer amor, nível 3, level up. Archery, level 5, level up. Magia sem atributos, level 3, level up. Controle de mana, level 4, level up. Alquimia, level 6, level up. Ultrapassar limites, level 4, level up. Canto, nível 3, novo. Demônio do espírito familiar, nível 2, novo. Coordenação, nível 1, novo. Habilidades únicas, proteção divina de Zozogante, proteção divina de Vandaliel, proteção divina de Zeuseria, novo. Level 4, level up. Alquimia, level 6, level up. Superar limites, level 4, level up. Canto, level 3, novo. Familiar Spirit Demonfall, level 2, novo. Coordenação, level 1, novo. Habilidades únicas, proteção divina de Zozogante, proteção divina de Vandaliel, proteção divina de Zeuseria, novo. Level 4, level up. Alquimia, level 6, level up. Superar limites, level 4, level up. Canto, level 3, novo. Familiar Spirit Demonfall, level 2, novo. Coordenação, level 1, novo. Habilidades únicas, proteção divina de Zozogante, proteção divina de Vandaliel, proteção divina de Zeuseria, novo. Explicação do monstro, escrita por Luciliano Go Artisan Princess. Tareia passou de Go Elder Artisan, Go High Elder Artisan, Go Unlimited Artisan, por algum motivo, finalmente para Go Artisan Princess com seu último aumento de classificação. Eu mesmo gostaria de questionar se é adequado para Princess vir depois de Unlimited. Talvez a razão para isso seja que ela adquiriu um trabalho chamado Sinjin Ogre Princess, um trabalho que pode ser adquirido por Ghouls e mulheres Kijin que possuem a habilidade Sinjin. Pessoalmente, eu gostaria de apoiá-la em sua busca fervorosa de aumentar ainda mais sua classificação, embora eu espere do fundo do meu coração que seu desejo não seja realizado. Afinal, se isso acontecer, a atenção do mestre se voltará para mim e eu serei arrastado para o campo de batalha. Tareia adquiriu a proteção divina de Zeuseria, isso é provável porque ela já foi uma prostituta. Essa deusa aparentemente é frequentemente adorada por prostitutas. Nome, Mine of Classificação, 7 raça, Dark Knight Horse nível, 1 habilidades passivas, Força sobre-humana, nível 6, level up. Dark Vision Resistência Mental, nível 6, level up. Resistência a doenças e venenos, nível 3, level up. Corpo fortalecido parte, cascos nível 7, subir de nível. Autofortalecimento, orientação,
nível 5, subir de nível. Assimilação das sombras, corrida no ar, nível 3, novo. Habilidades ativas. Viagem em alta velocidade, nível 7, subir de nível. Limites de transcendência, nível 1, despertado dos limites de superação. Carga, nível 4, subir de nível. Aura de escuridão, nível 5, subir de nível. Queda demoníaca do espírito familiar, nível 2, novo. Habilidades únicas, proteção divina de Vandaliel. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado.